Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui novamente, professor Israel. Chegamos à lição de número 7, Povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. Eu quero convidar você, no final da aula, vir aqui embaixo no link da descrição para poder fazer a sua aula atividade e verificar o aprendizado. Semana que vem eu aguardo você para a aula de número 8. Bom, como sempre, eu gosto de dividir a aula em sessões para facilitar o aprendizado e para que a gente possa absorver o máximo possível do conteúdo. Chegamos ao capítulo de número 34 de Ezequiel. É sobre isso que trata a lição de número 7. E para a gente contemplar aí a maior parte do capítulo, eu quero dividir a aula em 4 sessões. Na primeira sessão, falar sobre os oráculos de salvação. Na segunda sessão, falar sobre a mensagem ao rebanho. Na terceira sessão, lições às ovelhas. E terminar a quarta sessão com uma aplicação deste texto para a gente. Bom, quando a gente chega aqui no capítulo 34 de Ezequiel, introduzindo esses oráculos de salvação, nós descobrimos que aquelas profecias que ele falou sobre a queda de Jerusalém se cumpriram. E agora? Que direção seguirá o ministério do profeta? Jerusalém já não existe mais, onde ela estava, ela é sitiada e destruída e arruinada. As parábolas e as metáforas utilizadas para descrever isso se cumpriram. E agora? Que não há mais a cidade luz. Como seguirá o ministério do profeta? Bom, alguns costumam chamar essa sessão, que vai aí do capítulo 34 até o capítulo 48, de Evangelho de Ezequiel. E por quê? Porque a partir daqui nós ouviremos o profeta tratar sobre a renovação do concerto. Aquele concerto que foi quebrado, ele será renovado. Deus, mais uma vez pela sua graça e misericórdia, fará um renovo desse concerto com o seu povo. E aí há um futuro previsto para Israel. Este não é o fim da história do povo de Deus. Exatamente por causa deste propósito, que contemplará todos estes capítulos, será muito comum nessa sessão encontrar o estilo literário que costumeiramente se chama de oráculos de salvação. Esse estilo literário ele é muito comum em literaturas de profecia e nós o perceberemos aqui. Só para explicar para vocês assim de maneira geral quais as características desse estilo literário, e aí a gente passa então para a próxima sessão. Esse estilo oráculos de salvação, ele traz uma promessa de livramento. E como isso acontece? Leia comigo, por favor. As profecias de salvação normalmente falam do livramento divino depois de um período em que se experimentou por sua punição, seguindo o seguinte ciclo: pecaram, houve um juízo, há arrependimento e há uma restauração. Então perceba que o oráculo de salvação ele está estruturado seguindo esta sequência. E é isso que nós vemos aqui neste oráculo de salvação que começa no capítulo 34. Houve um pecado e Deus já advertiu o seu povo sobre isso. Logo em seguida há um juízo divino e esse juízo já veio, Jerusalém já foi destruída, essas pessoas estão cativas na Babilônia. Há um arrependimento por causa dessas pessoas terem quebrado a lei do Senhor. Aqueles fios de cabelo guardados no manto, eles são preservados e Deus então fala sobre esta restauração futura. Bom, se aquelas profecias de julgamento, elas tinham como alvo derrubar aquela falsa sensação de segurança que Israel sentia, e nós tratamos isso principalmente falando sobre maldição hereditária ou bênção hereditária, que era uma compreensão errada que eles tinham, aqui nos oráculos de salvação, Ezequiel vai criar uma esperança para esses exilados, mostrando que nem tudo está perdido. Este não é o fim.
E o primeiro oráculo de salvação que nós encontramos é o do capítulo 34, que é o foco da nossa lição hoje. Por isso, esse primeiro oráculo é chamado de a salvação do rebanho de Yahvé. No sentido do rebanho, como a metáfora utilizada aqui, o povo de Deus. E essa é a segunda sessão, mensagem ao rebanho, é Deus falando com este povo que restou após este juízo. É claro que essa expressão rebanho, então, precisa ser muito bem compreendida para nós, como Deus falando com este povo, o que sobrou de Israel, e a mensagem de salvação, nem tudo está perdido, Deus vai seguir a partir daqui. Antes de falar sobre isso de maneira mais específica no texto, eu queria mostrar a vocês a divisão do capítulo 34, para a gente perceber como esse oráculo de salvação vai ser apresentado. Primeiro nós temos um preâmbulo, lá no versículo 1, do versículo 2 ao versículo 10, nós temos um anúncio de livramento. Do versículo 11 até o versículo 22, nós temos a natureza deste livramento. E por último, do versículo 23 até o versículo 31, nós temos o objetivo deste livramento. O que eu vou fazer agora, eu vou passar rapidamente por alguns desses versículos, mostrando a vocês essas 4 divisões do capítulo, para a gente ter um panorama geral sobre exatamente o que o profeta está fazendo aqui, mostrando a eles este oráculo de salvação. Tudo bem? Eu quero começar lendo então versículo 1, 2 e 2, que tratam sobre o preâmbulo, a primeira parte, e o anúncio de livramento. Lê comigo aí, por favor. Então recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos? Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Bom, ele começa com o preâmbulo, que é a primeira parte do capítulo, e logo em seguida há este anúncio do livramento do Senhor contra estes pastores de Israel, que ao invés de alimentar Israel como um bom pastor de ovelha faria, tem se alimentado das suas ovelhas. Então essa imagem ela vai ser muito recorrente aqui. Mas quem são esses pastores? Quem são os pastores de Israel que ao invés de alimentar as ovelhas, tem se alimentado delas? Daniel Bloch faz um comentário importante sobre este uso dessa linguagem que é muito comum nos dias da Bíblia. Eu quero ler para que você entenda sobre quem ele está se referindo. Veja comigo. A designação de pastores para os líderes é tradicional nos costumes do Antigo Oriente Próximo, desde antes dos tempos sumérios. Uma antiga versão babilônica da lenda de Etaná sugere que a associação entre a realeza e o pastoreio remonta aos primórdios da instituição monárquica. Ou seja, nessa segunda divisão do capítulo, o profeta se volta a anunciar que Deus está livrando Israel dos governantes que, em vez de fazerem bem, têm lhe causado mal. É muito bom deixar isso claro, porque dentro do contexto, os pastores aqui são os governantes. Eu mesmo já ouvi diversas vezes este capítulo sendo lido para falar sobre os pastores no sentido ministerial, os pastores de igrejas locais. Mas perceba que Deus está falando contra os governantes, que ao invés de cuidarem do povo e darem ao povo condições de sobrevivência, eles têm tirado do povo o seu próprio alimento e têm engordado às custas desta aflição que eles têm proporcionado à população. E aí, na terceira divisão do capítulo, o profeta vai falar sobre essa natureza deste livramento. Eu queria destacar aí o versículo 11 e 12. Leia comigo, por favor. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas, naquele dia de nuvens e escuridão. Então perceba que nessa terceira divisão do capítulo, a natureza do livramento ele é divino. É o próprio Deus quem fará isso. O Senhor se apresenta aqui como um protagonista da história. Ele será esse pastor que vai reunir essas ovelhas que têm sofrido a má gestão desses governadores e dessas pessoas que deveriam cuidar das pessoas. Por fim, depois de falar sobre a natureza desse livramento,
Na última divisão do capítulo, nós vamos ver o profeta falando sobre o objetivo deste livramento. E aí eu queria ler com vocês o versículo 22 e o versículo 23. Leia comigo, por favor. Portanto, salvarei meu rebanho, e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. Bom, então neste momento nós temos Deus dando o motivo porque ele fará esse livramento, ele mesmo será, na figura do seu representante aqui, a figura do monarca Davi, aquele que vai pastorear e cuidar dessas pessoas. Então veja que o governo divino estará representado aqui na terra pela figura e a pessoa de Davi, um monarca que cuidaria deste rebanho do Senhor. Bom, aqui a gente conseguiu passar por um panorama bem rápido do capítulo 34, e aí podemos passar para a terceira sessão, que é quais são as principais lições para Israel. O que Deus quis ensinar a essas pessoas? Eu queria destacar pelo menos 3 lições para Israel, que eu acho que são muito valiosas. A primeira lição é: Deus tem visto a maldade dos governantes. Não é a primeira vez que Deus fala sobre isso, e aqui fica muito contundente para nós que essas pessoas, ao invés de estarem governando para o bem das pessoas, eles têm pensado apenas no seu próprio bem. A linguagem do profeta é como se uma ovelha estivesse engordando à custa das outras. E por que Deus chama em certo momento esses governantes de ovelhas? Porque eles também fazem parte do povo de Deus. Então veja que os governantes aqui são aqueles que governam sobre Israel. Deus não está falando de Ciro, Deus não está falando de Nabucodonosor, Deus não está falando de Alexandre o Grande, de Nero. Deus está falando daqueles governantes do próprio Israel que conduziram a nação para essa destruição. Então Deus tem visto a maldade dessas pessoas. Não só tem visto, como a segunda lição, que está destacada no versículo 20 e 22, mostra que Deus providenciará a salvação desta opressão. Ele não só vê, como ele interveio de maneira a encerrar este sofrimento. Vocês não sofrerão mais as consequências de um governo mau e perverso. Vocês não sofrerão mais a irresponsabilidade dos líderes de Israel, que não se submetem à lei do Senhor, que fazem acordos ilícitos com outras nações, que pervertem a justiça e a lei. Perceba, isso é muito comum nos profetas. E a terceira lição, que eu destaco do versículo 23 e 24, Deus fala sobre, primeiro, a maneira como tem visto a maldade, segundo, como ele vai intervir, e terceiro, como ele vai providenciar um governo justo, alguém que substitua isso. Então Deus não vai simplesmente tirar aquele governo e deixar as ovelhas espalhadas. Ele está dizendo: eu vou reunir as minhas ovelhas e eu cuidarei dessas ovelhas. Haverá aí uma figura monárquica aqui na terra que vai representar-me diante do meu povo, cuidando dessas pessoas. E ele não seguirá mais a tolice dos governos humanos, e o meu povo será cuidado e zelado mais uma vez. Por isso que, eu disse a vocês anteriormente, que se chama aqui de Evangelho de Ezequiel. Porque essa é uma notícia ótima. Eles estão experimentando sofrimento, eles estão experimentando opressão e de repente escutam uma boa notícia. Qual a boa notícia? Deus enviará um governo que vai pôr fim a esse sofrimento. Isso é muito maravilhoso. É tão maravilhoso que o Daniel Bloch resume tudo isso com essa seguinte citação. Ele diz assim: esse oráculo promete livramento glorioso para o oprimido e esperança para os que se encontram em desespero. O objetivo principal do capítulo não são os pastores perversos, mas o relacionamento do bom pastor com seu rebanho. Então perceba que Deus aqui não está trazendo um juízo aos maus pastores. Deus está trazendo uma esperança, porque esses maus pastores já foram julgados, eles já caíram, eles não governam mais sobre Israel, e Deus está mencionando: foi eu que fiz isso. E fiz isso porque eu vou instituir um pastor que cuidará de vocês. Essa é uma notícia incrível.
daqui surge uma esperança messiânica deste governo que será um governo de paz, justiça, um governo que vai cuidar das pessoas, não haverá mais oprimidos e pobres, haverá igualdade. Sabendo disso, eu queria fazer então, na quarta sessão, uma aplicação. Como este texto se aplica a nós hoje, Igreja do Senhor? A aplicação que eu faço é essa. O Senhor providenciou um pastor para cuidar do seu rebanho, a igreja. E aqui é importante dizer isso a vocês, que Deus não cria expectativas em governos humanos. Quem faz isso somos nós. Somos nós que pensam que políticos são salvadores da pátria. O mundo será muito melhor se o meu político ganhar a eleição, se ele for eleito. Se o meu político ganhar, o mundo será um mundo melhor. Somos nós que criamos esta falsa sensação de segurança. Esse capítulo, portanto, serve como um alerta para nós, Igreja do Senhor. Todos os governantes são passivos de erros. Na linguagem do profeta, todos os governantes que deveriam fazer bem acabam se alimentando da própria ovelha, engordando à custa do sofrimento do povo. Isso é profético, está na Bíblia. Por causa disso, seria muito tolice de nossa parte achar que Deus levantaria um político para colocar fim ao sofrimento. Você sabe quem usa essa imagem? É a Bíblia para falar do anticristo. Se você ouvir falar de um político que vai se levantar para trazer paz, é o anticristo que se apresenta. Porque na Bíblia não há uma esperança dessa. E nós temos que fugir desse tipo de esperança. Principalmente em ano eleitoral, onde um cristão acaba depositando na política esperanças e expectativas que são falsas. E fazendo afirmações que são perigosas e, para mim, muito assustadoras. A nossa esperança não está nas eleições 2022. A nossa esperança está no pastor que Deus enviará para reunir, cuidar e zelar das suas ovelhas. Quem é esse pastor? Você sabe quem é ele? Deixa eu te apresentar este pastor que fará isso. Evangelho de João, esse pastor se apresenta para nós dizendo assim no versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus disse. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço e sacrifico minha vida pelas ovelhas. Esta palavra de Jesus, dita em João 10, ela é maravilhosa porque ela contrasta com essa falsa esperança. O trabalhador que está envolvido no cuidado das ovelhas, ele faz isso só pelo dinheiro. No momento em que a sua vida estiver em risco, ele não vai morrer pelo seu povo, porque aquele povo não é dele. Por isso nós não depositamos esperanças em políticos, porque na hora que as coisas apertarem, eles serão os primeiros que vão fugir. O único que tem coragem de ficar e morrer pelas suas ovelhas, e de fato o fez, se chama Jesus Cristo. Cristo é o agente divino da paz. É nele que está depositada a nossa esperança de que haverão dias em que haverá um governo aqui na terra, estabelecido pelo pastor que cuida das suas ovelhas, que deu a vida pelas suas ovelhas e que está disposto a fazê-lo porque ele ama as suas ovelhas. E nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Uma mensagem super atual aos nossos dias. Bom, foi um prazer ter você nesta aula. Aqui embaixo, a atividade para verificação do aprendizado. Eu espero você na próxima aula para a gente continuar estudando o livro do profeta Ezequiel. Tudo bem? Até lá então.